Senhor Liduíno, por favor, leitura da ata. A ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité do ano de 2020. Aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 18 horas e 15 minutos, teve início a segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças de seus vereadores. Simoni Feitosa, presidente. Clarissa Calado, vice-presidente. Marcos Reis, primeiro secretário. Irmã Edileuza Paiva, segundo secretário. Reinaldo Braga, Gildo Barros, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Wagner Nogueira, Socorro Araújo, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josivan Pereira Bambam. Havendo número legal, a presidente Simoni deu por aberta a presente sessão, cumprimentando a todos a fazer e fazendo com os presentes as orações do Pai Nosso e da Ave Maria. Simoni autorizou em seguida o senhor Liduíno a fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após um adendo do vereador Reinaldo Braga, o que disse que a CPI deve ser direcionada a uma coisa específica e não ser abrangente, como falou a vereadora Clarissa, ao dizer que a CPI não deveria ser apenas para investigar os falsos médicos, mas que sim, investigar toda a área da saúde. O mesmo disse ainda que não falou que não iria acusar ninguém antes do resultado do inquérito, mas sim, disse que esta casa, dentro da Constituição Federal, tem a prerrogativa de abrir uma comissão processante que vai ser instaurada e vai também fazer um acompanhamento independente do trabalho da polícia. Neste momento, a presidente Simoni colocou em votação o adendo do vereador Reinaldo, que foi aprovado por unanimidade, juntamente com a ata da sessão. Simoni agradeceu a presença de todos e convidou o doutor Assis Arruda, prefeito municipal, para se fazer presente no plenário. Foram feitas a seguir pelo Liduíno a leitura do expediente. Correspondências expedidas, ofícios de número 2, 3 e 4/2020, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda, à secretária de Saúde Cláudia Ricarte e ao diretor da UMPA, Dr. Pedro Igor, uma petição do vereador Dr. Marcelo Cardoso, convocando-os para participarem da sessão de 16 deste mês. Correspondência recebida, ofício número 6/2020 do senhor Adelino Arruda, chefe de gabinete, encaminhando a esta casa algumas leis municipais devidamente sancionadas pelo chefe do Poder Executivo. A presidente disse que a vereadora Clarissa fez um requerimento anulando o requerimento anterior de número 224. Logo após, Simoni mostrou outro requerimento que foi assinado por todos os vereadores a favor da CPI, dos falsos médicos. A presidente logo em seguida passou a palavra para o doutor Rafael, procurador da Câmara. Rafael iniciou falando de alguns vícios contidos em 2 requerimentos da vereadora Clarice, que poderiam impedir o prosseguimento da CPI. Rafael disse que a CPI deve ser para uma coisa específica e que é preciso ser estipulado um prazo determinado, como manda a legislação. Rafael explicou ainda o que é uma CPI. Disse que CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito e que tem por finalidade investigar determinado fato por um período específico de tempo. A presidente passou a palavra para o edil, Dr. Marcelo Cardoso, que agradeceu a presença de todos e leu um trecho explicando o que significa uma CPI. O mesmo disse ainda que a medicina é uma profissão que tem por fim cuidar da saúde do homem. Marcelo disse ainda que a presença do prefeito é de fundamental importância para os devidos esclarecimentos. Logo em seguida, a presidente comunicou que foram convocados para esta sessão o doutor Pedro Igor, diretor da UMPA, que não foi encontrado, e a senhora Cláudia Ricarte, secretária de Saúde, esta nos enviando um atestado médico do doutor José Murilo Oliveira Lima, CRM número 1239, que afasta de suas atividades profissionais por um período de 30 dias, a partir de 15 deste mês. Simoni convidou o doutor Assis Arruda, prefeito, a fazer uso da tribuna. Assis iniciou sua participação
saudando todos os vereadores em nome da presidente Simoni. O prefeito agradeceu ao vereador Marcelo pela oportunidade que lhe foi dada para vir a esta casa. Os esclarecimentos sobre o que ocorreu na UMPA de nosso município. A CIR disse que esta quadrilha organizada estava atuando não somente em Baturité, mas em várias outras cidades do Ceará. A CIR disse que é a favor da CPI, mas acha que a mesma deveria ser instaurada após o resultado do inquérito da polícia. O mesmo disse ainda que este processo que está acontecendo deve-se a um BO que foi iniciado pela Prefeitura de Baturité, juntamente com as prefeituras de Guaramiranga e Munungu. A CIR disse que não tem nada para esconder e que se alguém errou, deve pagar. O prefeito disse que foi aberta uma sindicância no mês de dezembro de 2019 para apurar os fatos do que estava acontecendo. A CIR disse que desde o início deste processo está dando apoio integral às investigações, com depoimento dos servidores e toda a documentação necessária. O prefeito disse ainda que no dia 10, com o indiciamento do Dr. Pedro Igor, foi aberto um PAD contra o indiciado Pedro Igor, diretor da UMPA, que foi afastado imediatamente. A CIR lamentou o acontecido e disse que está disponível para colaborar com a CPI. O prefeito agradeceu a solidariedade que lhe foi prestada pelo pré-candidato a prefeito Segundinho e pelo ex-prefeito Dr. Fernando. Logo após, a presidente colocou em votação o requerimento número 225/2020, assinado por todos os edis, criando uma comissão temporária, CPI, para apuração dos fatos referentes à atuação de falsos médicos na UMPA de nosso município, inclusive já indicados no inquérito policial número 425-396/2019, quando a comissão perdurará por período de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, sendo aprovado por unanimidade. Simoni passou novamente a palavra para o Dr. Rafael, que fez uma breve explicação, dizendo que, segundo a legislação, a escolha dos membros desta comissão seria feita pela presidente Simoni, mas a mesma, para tornar mais democrático, optou por deixar os membros a serem escolhidos. Passaram a se habilitar à escolha da comissão os edis Clarissa, Wagner e Marcos. Neste momento, a presidente concedeu aos 3 vereadores uma pausa de 2 minutos para se reunirem em sala desta casa e decidirem os cargos da comissão. Com o retorno dos nobres vereadores ao plenário, comunicaram à presidente a composição da comissão. Clarissa, presidente, Marcos, relator, e Wagner, membro, tornando oficial pela presidente, comunicando a todos. Simoni autorizou o senhor Liduíno a fazer a leitura dos requerimentos da vereadora Clarissa Calado. Requerimento número 215, que solicita da presidência que, após aprovado, seja encaminhado à senhora Ivonilde, secretária de Educação, que seja feita a reforma e construção do muro da escola João Lino Filho, localizada no bairro Maria José Viana. Requerimento 216, solicitando da senhora Cláudia Ricardo, secretária de Saúde, que realize a reforma e reativação do posto de saúde, localizado no bairro Maria José Viana. Requerimento 217, solicitando da senhora Cláudia Ricardo, secretária de Saúde, e a diretoria do Hospital e Maternidade Zé Pinto do Carmo, as informações dos dias que tem atendimento na pediatria para as crianças. Solicita que seja enviado para qual a responsabilidade de cada um, relacionados ao atendimento médico pediátrico no hospital e na UMPA de Baturité. Requerimento 220, solicitando do seu Reginaldo Girão, secretário de Obras, e doutor Bonaldo Braga, secretário de Agricultura, que instale iluminação pública e construa calçamento na comunidade Areias e na Rua das Pedrinhas, no centro da cidade. Solicita ainda que seja feita com urgência as estradas da zona rural, antes da chegada do inverno. Solicita ainda a Transnordestina a concessão de uso da estrada que fica próxima à nossa moto Putiu,
que dá acesso às localidades Raposa, Oiticica e Jardim, zona rural. Requerimento número 221, solicitando ao senhor Reginaldo Girão, secretário de Obras, que realize melhorias no bairro Putiú, reforma e construção da praça, conhecida como Praça do Salgado. Bem assim, solicito que seja feito bancos de praças, urbanização e mobilidade urbana. Solicita ainda a sinalização da faixa de pedestre e, pela terceira vez, solicitam a faixa de pedestre ligando a Areninha ao outro lado da avenida. Requerimento 222, solicitando da Socorro César, secretária de Finanças, e ao prefeito doutor Assis Arruda, que seja lançada uma campanha de refis de multas e IPVA. Solicita ainda a devolução do projeto de indicação do PPM. A vereadora Clarice fez uso da tribuna e disse que já tinha comentado sobre todos os seus requerimentos na sessão passada. A mesma reforçou apenas seu pedido a respeito do requerimento que fala sobre o PPM e IPTU. A seguir foi feito pelo senhor Liduíno a leitura do projeto de lei de indicação número 2/2020 da vereadora Clarissa, que dispõe sobre a criação de carteira de autista de Baturité. Clarissa fez uma vez uso da tribuna para falar de seu projeto de lei. A mesma disse que é de fundamental importância que seja disponibilizada a carteira de autista. Falou ainda sobre outro projeto de lei que busca minimizar o uso de fogos de artifício na cidade, devido aos prejuízos que trazem para animais e pessoas com autismo. Simonia encaminhou o projeto para a CFO, concedeu seu devido parecer, quando alguns edis pediram dispensa, sendo aprovado por todos. Logo após, a presidente colocou em votação o mencionado projeto, sendo aprovado por unanimidade. Silêncio, por favor. O senhor Liduíno está fazendo a leitura da ata. Foi feito a seguir a leitura do projeto de lei ordinário número 50/2019 da edil Clarissa, que proíbe o uso de fogos com barulho na cidade de Baturité. Simonia encaminhou o projeto para a CJR, concedeu o seu devido parecer, quando alguns edis pediram dispensa, sendo aprovado por todos. A presidente passou a palavra para o edil Marcos Reis. Marcos iniciou sua participação dizendo que sempre foi a favor da CPI. O mesmo parabenizou o doutor Joel, delegado de polícia de Baturité, pelo grande trabalho que tem feito em nossa cidade. Marcos falou ainda sobre a fatalidade que aconteceu na UMPA, quando o paciente veio a óbito por falta de atendimento médico. Disse ainda que tem um grande respeito pela senhora Cláudia, secretária, assim como pelo doutor Assis, prefeito. Porém, tem o seu papel como vereador e tem que cumpri-lo. Marcos pediu ainda a sindicância de que foi aberta por parte do prefeito no mês de dezembro. A seguir foi lido pelo senhor Liduíno o projeto de lei de indicação número 1/2020 do vereador Wagner, que altera dispositivo da lei municipal número 1657/2015, que define como insalubre as atividades dos agentes comunitários de saúde, incluindo os agentes de combate às endemias do município para efeito de percepção do adicional correspondente, nos moldes da Lei Federal 1350/2006, alterada pela Lei Federal 13.342/2016, em seu artigo 9º, A, parágrafo 3º, e da outras providências. Wagner falou de seu projeto e disse que há anos os servidores mencionados têm tido prejuízo em sua remuneração, pois recebem em cima do salário mínimo, sendo que existe lei federal que estabelece que os membros devem receber por direito o cálculo em cima do salário mínimo. A matéria foi enviada à CFO para seu devido parecer, quando alguns edis pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. Em seguida, a presidente Simoni colocou o projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade. A palavra foi passada mais uma vez para a vereadora Clarissa, que disse que, embora que a ex-secretária de Saúde, Cláudia, tenha sido exonerada, ela ainda continua respondendo e será chamada pela CPI para fazer seus esclarecimentos. Disse que a vítima do acontecido não é o prefeito e nem a prefeitura, mas sim o povo. A mesma disse ainda que, quando era da base do prefeito, sugeriu que os médicos fossem contratados através de cooperativa, mas sua sugestão não foi atendida.
A vereadora disse que a CPI não tem a intenção de caçar prefeito, mas sim investigar o ocorrido e punir os responsáveis. O vereador Gildo parabenizou o programa de rádio do Vieira Neto e disse que exerce o mandato popular, sendo o vereador que obteve maior quantidade de votos. Falou ainda sobre a falta de vagas para transportar pessoas doentes para Fortaleza. Disse ainda que o prefeito tomou conhecimento do ocorrido em novembro e já havia acontecido uma morte. Gildo disse ainda que se a polícia não tivesse interrompido, os médicos falsos ainda estariam atendendo em Baturité. Bambam lamentou o ocorrido na cidade e disse que há relato de 28 pessoas que foram prejudicadas pela gestão atual. Relatou ainda que uma criança de 4 anos tem sofrido convulsões quase direto e que há fortes indícios de que isto se deu pela aplicação de um medicamento na UMPA de Baturité. Bambam disse que a CPI não tem a intenção de prejudicar ninguém, mas sim proteger a população de Baturité de vários acontecimentos que têm ocorrido na cidade. O vereador disse que é impossível que um médico se forme aos 20 anos e perguntou ao prefeito como ele pode contratar um médico com essa idade. Irmã Edileuza lamentou o que aconteceu na cidade de Baturité e disse que muitas vezes foi na UMPA e sempre foi muito bem atendida. Disse que a senhora Cláudia sempre se doou muito pelo trabalho que exercia, mas que todos devem ser investigados e que os responsáveis devem pagar pelo que fizeram. Irmã Edileuza disse que foi na UMPA com falta de ar e a medicação que o médico lhe passou foi diazepam. A mesma disse que estava com problema respiratório e o medicamento que o médico passou era indicado para problemas nervosos. A vereadora disse que todos têm a obrigação e o dever de investigar e que os culpados devem pagar. A mesma disse que não tem nada contra a secretária de saúde, mas acha que ela fez muito bem em ter saído do cargo, pois ela era a responsável pela saúde de Baturité. Simone Maia passou mais uma vez a palavra para o vereador Wagner, que lamentou o ocorrido e disse que só no maciço de Baturité, 6 cidades foram alvo desta quadrilha. Diz que ele, como membro desta comissão, se compromete a fazer um trabalho transparente e que agirá com impessoalidade em relação aos culpados para que aqueles que cometerem crime, independente de quem forem, sejam punidos. O vereador deixou sua solidariedade para as vítimas e convidou a vereadora Irmã Edileuza para dar seu depoimento. O vereador Marcelo disse que o exercício da prática ilegal da medicina é fato confirmado e que a investigação da Polícia Civil confirma que houve o exercício ilegal da profissão da medicina na UMPA. Parabenizou a senhora Elisa, funcionária da UMPA, por prestar os esclarecimentos e por não ter se furtado de dar as informações verdadeiras do que acontecia dentro da UMPA. Simone passou a palavra para o cidadão Arlino, que relatou um caso de doença que aconteceu na sua família, quando a paciente, por várias vezes, atendida na UMPA, e a medicação que ela recebia era injeções que não resolveram a doença. A presidente passou a palavra para o cidadão Marcelo Cassiano, o qual disse que não só os médicos estavam nessa situação, sem documentos, mas existem também algumas pessoas nesta mesma situação. Simone passou a palavra para o senhor Geilson, o qual disse que a vida deve ser preservada de todas as formas e que as pessoas tiveram suas vidas ceifadas por negligência de um médico que não tinha CRM. Geilson disse que o prefeito deveria ter ficado até o fim da sessão para responder às perguntas dos vereadores e da população. O mesmo disse que uma CPI não é criada para acusar, mas sim para apurar e averiguar se realmente um fato existiu. E se existe,
se existe culpados. O mesmo disse que há alguns dias passou mal e foi para a UMPA. E quando chegou lá, estava tendo uma discussão. E os dois profissionais que estavam lá não deram atenção para atendê-lo. Disse que, quando finalmente foi atendido, ele foi levado para um quarto que não tinha sequer um lençol na cama. O mesmo disse que, quando o médico chegou para atendê-lo, disse que era apenas uma crise de labirintite. Logo após, a enfermeira chegou com uma medicação e furou o seu braço 4 vezes, não conseguindo aplicar a medicação. Não havendo mais nada a tratar, a presidente Simone Feitosa deu por encerrada a presente sessão, sendo lavrada pelo senhor Leandro Barros a presente ata, que após ser lida e achada conforme, será aprovada e assinada pelos edis presentes. A presente sessão foi levantada às 21h18. Plenário vereador Geraldo Ferreira de Souza, sala das sessões legislativas da Câmara Municipal de Baturité, aos 16 dias do mês de janeiro do ano de 2020. Membros da mesa, presidente Simone Coutinho, vice-presidente Clarissa Calado, primeiro secretário Marcos Reis, segundo secretário Irmã de Leusa, demais vereadores Reinaldo Braga, Socorro Araújo, Luciano Furtado, Marcelo Cardoso, Wagner Nogueira, Gildo Barros, Rosiane Cardoso, Nelson Arruda e Josivan Bambam. Em discussão a ata. Em votação. Aprovado. Soliduino em favor, leitura do expediente. Expediente. Correspondências expedidas. Ofício 10 e 27/2020, enviando ao prefeito Dr. Assis Arruda os autógrafos de leis 1883 e 1884/2020 para o devido conhecimento e posterior sanção do Executivo Municipal. Ofícios 11, 13, 15 a 18/2020, direcionando a algumas secretarias municipais diversas petições da Edil Clarissa. Ofício 12/2020, encaminhando à direção do hospital local um requerimento da Edil Clarissa. Ofício 14/2020, enviando à Superintendência da Transnordestina uma proposição da Edil Clarissa Calado. Ofício 19/2020, encaminhando ao prefeito Dr. Assis Arruda 2 projetos de lei de indicações dos edis Wagner Nogueira e Clarissa Calado, respectivamente. Ofício 20/2020, respondendo ao ofício dos membros da CPI Saúde, médicos falsos. Ofício 28/2020, enviando à senhora Socorro César, secretária de Finanças, documentos contábeis desta casa, referente ao mês de dezembro e do balanço geral de 2019. Ofício /2020, direcionando ao SIM do TCE, Ceará, os arquivos do SIM desta casa que consta da prestação de contas mensal do mês de dezembro de 2019. Portaria número 14/2020, comunicando os dias das sessões deste mês, 3, 7, 10 e 14, do corrente. Correspondências recebidas. Comunicado da Câmara dos Deputados Brasília, Distrito Federal, alusivo aos recursos do orçamento da União pagos ao município de Baturité. Ofício 3/ACIM, TNI/2020, do diretor Helder Cortez, diretor de Unidade de Negócios do Interior CAGES, respondendo ao ofício desta casa quanto a um requerimento da Edil Clarissa. Ofícios 13 e 14/2020 do senhor Adelino, chefe de gabinete, respondendo a ofícios deste poder, alusivo a 2 projetos de lei de indicações dos edis Clarissa e Dr. Marcelo, respectivamente. Ofício 13/2020 da senhora Fabíola, diretora presidente do IPM local, enviando o decreto 031/2019 do seu prefeito municipal, que trata de percentuais da lei 1733/2017. Ofício 019/2020 da senhora Fabíola, diretora presidente do PM local, encaminhando a prestação de contas de dezembro/2019, pertencente ao Instituto Pautado. Ofício 24/2020 do prefeito Dr. Assis Arruda, enviando o balanço geral
Prestação de contas anual de governo, exercício financeiro de 2019. Ofício 33/2020 da senhora Socorro César, secretária de Finanças, direcionando a prestação de contas da Prefeitura alusiva ao mês de dezembro de 2019. Ofício circular número 2/2020, CEP JBTT, da doutora Alessandra Gomes Loreto, comunicando que está no exercício do cargo de secretária executiva das Promotorias de Justiça da Comarca de Baturité durante o ano em curso. Recibo de importação número 11.445/2019 do SIM do TCE/CE, informando o recebimento do SIM desta casa, que consta da prestação de contas mensal do mês de dezembro de 2019. Expediente só. Antes de iniciar aqui as moções de pesar, eu queria convidar todos os vereadores para ficarem de pé e fazer 1 minuto em silêncio. Dando continuidade à leitura da ordem do dia, solicito, por favor, pode fazer a moção de pesar do vereador Marcelo. Moções de pesares. A Câmara Municipal de Baturité é composta de representantes do povo, vem com todo desvelo manifestar seu pesar pelo falecimento da senhora Tereza Sônia Rocha de Mesquita, mais conhecida por Dona Sônia, com 89 anos de idade, ocorrido no dia 14 do mês em curso, em Fortaleza, Ceará, sendo seu corpo velado na Capela Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, do Hospital e Maternidade José Pinto do Carmo, e sepultada no Cemitério Público São Miguel de nosso município. Trata-se de homenagem posta deste Legislativo Mirim a uma cidadã exemplar de nossa sociedade baturitense, ex-técnica de laboratório, deixando os filhos Angélica, Ilka, Nazareno, Gerson e Cristiane. Netos, Mariana e Lucas de Angélica, Alícia de Ilka, Aline, Amanda e Alain do Nazareno, Mateus e Caroline do Gerson, e Marcos Vinícius de Cristiane. E era viúva do senhor Manuel Jacinto de Mesquita. Sala das sessões da Câmara de Baturité em 30 de janeiro de 2020. Vereador Marcelo Cardoso, com assinaturas de apoio dos demais edis desta casa. Moção de pesar. A Câmara de Baturité é composta de representantes do povo, vem com todo respeito manifestar seu pesar pelo falecimento do senhor Manuel de Jesus Cardoso, mais conhecido por Manuel Cardoso, com 74 anos de idade, ocorrido no dia 30 do mês em curso no Hospital Regional de Iguatu, Ceará, sendo seu corpo velado na funerária Alvorada Plaza e sepultado no Cemitério Público São Miguel de nossa cidade. Trata-se de uma homenagem posta deste Legislativo de Mirim a um cidadão exemplar de nossa sociedade baturitense, ex-comerciante, deixando os filhos Ana Virgínia, Débora e Paulo Cardoso, e a senhora Célia, que morava com a família há muitos anos. Dos netos Ana Esté, de Ana Virgínia, Arthur, Raul e Tiago, de Débora, e Vitor, Ítalo e Sofia, do Paulo. A nora Joana, o genro Diogo Feitosa e os irmãos Liduíno e Nazaré Cardoso. E era viúvo da senhora Carmen Teles Campos Cardoso. Sala das sessões da Câmara de Baturité, 31 de janeiro de 2020. Dr. Marcelo Cardoso, com assinatura de apoio dos demais edis desta casa. Vereador Marcelo Cardoso, pode fazer uso da tribuna.
Alô. Alô. Saudar, em nome da presidente Simoni, todos os vereadores e vereadoras, saudar os internautas. Meus amigos, moção de pesar é um instrumento sempre utilizado por esta casa para fazer um registro daqueles que tiveram uma história de vida do município de Baturité. Sempre que possível, nós procuramos considerar a história de vida dessas pessoas, porque fizeram a diferença na sua trajetória de vida no município de Baturité. Eu vou iniciar pela dona Sônia Rocha de Mesquita, mais conhecida por dona Sônia. A dona Sônia, ela trabalhou muitos anos como laboratorista no município de Baturité. Ela era a esposa do seu Manu, que era comerciante no município de Baturité. Mãe do Nazareno, mãe do Gerson, da Cristiane, da Angélica, da Ilka, em salva memória, já faleceu. Deixou o seu legado como profissional. Ela era atuante na igreja, participava da pastoral da igreja, era dizimista, era da ordem franciscana. A dona Sônia era uma pessoa que eu diria que ela foi a referência da família. Ela é o braço forte da família. Sempre foi amiga da minha mãe, da dona Lenita. Eu não poderia deixar jamais de fazer essa referência, primeiro em consideração a ela e a família, aos netos, porque a história de vida da dona Sônia sempre foi de luta para sustento da sua família, para contribuir com o próximo, através da sua profissão. A prova é que ela passou muitos anos, se aposentou na função dela de laboratorista. Eu até, salvo a memória, ainda acho que ela trabalhou na enfermagem, tem uma leve lembrança. Portanto, não poderia deixar de considerar, de fazer esse registro, que é merecedor. Quanto ao Manel Cardoso, o Manel é meu primo, irmão do Liduíno Cardoso, filho do tio Miguel, da dona Alzira. Hoje, somente de filhos tem o Liduíno Cardoso e a Nazaré Cardoso. Os restantes faleceram. Manel trabalhou como comerciante no município de Baturité ao longo de vários anos. Eu tinha amizade com o Manel, era uma pessoa que conversava comigo, me dava atenção. E trabalhou com meu tio, Zé Ayrton Cardoso. E o Manel Cardoso era uma pessoa leve. Não era de maneira nenhuma de prejudicar a quem seja. Portanto, uma pessoa do bem. Manel Cardoso, chegou o momento, o chamado que todos nós vamos passar, a questão do nascer, do viver e do morrer. Mas todos nós temos uma posição importante nesta vida, que é de fazer o melhor naquilo que é de interesse da felicidade das pessoas. Portanto, eu gostaria de considerar o registro e solicitar aos senhores vereadores a aprovação dessas duas moções de pesar, porque são merecedores, e que Deus os tenha no bom lugar, Manel Cardoso e a dona Sônia. Um abraço a todos. Em votação, as moções de pesares do vereador Marcelo Cardoso. Aprovado. Senhor Liduíno, em favor, o requerimento do vereador Marcelo Cardoso. Requerimento número 231/2020. Senhora Presidente, senhores vereadores, a Lei Federal número 11.738/2008, que regulamentou a linha E do inciso 3º do caput do artigo 60, ato das disposições constitucionais transitórias,
para instituir o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica, determina que, artigo 3º, o valor de que trata o artigo 2º desta lei passará a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2020, 2018, e sua integralização, com vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, será feita de forma progressiva e proporcional, observando o seguinte. 3. A integralização do valor de que trata o artigo 2º desta lei, atualizado na forma do artigo 5º desta, dar-se-á a partir de 1º de janeiro de 2010, com o acréscimo da diferença remanescente. Artigo 5º. O piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado anualmente no mês de janeiro, a partir do ano de 2009. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Assim, referida lei determina que o pagamento do piso salarial profissional nacional seja feito a partir de janeiro. Deste modo, deve-se realizar o pagamento o mais prontamente possível, haja vista que o serviço já foi realizado. Portanto, a despesa deverá ser liquidada, devendo ser paga. A Lei do Piso Salarial Profissional Nacional, bem como a Lei 4.320/64, são fundamentais jurídicos para o pagamento do piso salarial nacional a partir do mês de sua implantação. No âmbito municipal, a lei que institui o piso salarial deverá dispor sobre o valor atualizado, bem como acerca da retroatividade de seus efeitos financeiros a janeiro, devendo o município realizar o pagamento de tal recurso. Por oportuno, esclarecemos que não deve a Prefeitura de Baturité pecar por omissão, caso venha deixar de implantar a integralização do piso salarial nacional dos professores, conforme determina a Lei 11.738/2008, já a partir de 1º de janeiro de 2020. Caso o município não promova o pagamento do piso dos professores, estes podem recorrer ao Poder Judiciário para fazer valer seus direitos. Ademais, podem denunciar tal ocorrência ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o qual poderá impor sanções aos gestores responsáveis pela omissão. Diante do exposto, entendemos, salvo maior juízo, que o município deve realizar o pagamento do piso salarial nacional dos professores, nos moldes da legislação que rege, o mais prontamente possível. Esperamos ter atendido às solicitações a esta instituição, Câmara de Vereadores. Certamente, diante dos fatos aprovados, este requerimento, por ser, no meu entender, uma manifestação que reflete a posição do Legislativo Municipal na defesa dos professores de nosso município. Dr. Marcelo Cardoso, vereador PSD. Assinatura dos demais edis desta casa: Simone Coutinho, Clarissa Calado, Gildo Barros, Edileuza Paiva, Reinaldo Braga, Josivan Bambam, Luciano Furtado, Socorro Araújo, Marcos Reis, Nelson Arruda, Rosiane Cardoso e Wagner Nascimento. Vereador Marcelo, pode fazer uso da tribuna. Alô. Meus amigos vereadores, eu gostaria de pedir, antes de tudo, a atenção de vocês, referente a este requerimento, que certamente será aprovado por unanimidade e encaminhado para o chefe do Poder Executivo. Eu gostaria, inicialmente, antes de fazer referências à Lei Federal 11.738 de 2008, que existe a nível nacional um fórum que tem um caráter permanente de discussão referente à Lei 11.738 de 2008, que é exatamente a lei do piso salarial. Eu peguei uma notazinha deste fórum, vereador Gildo, dizendo o seguinte, Wagner. O fórum lançou nota onde afirma ser necessário
aplicação integral da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou o piso nacional de salário dos professores da educação básica. O documento destaca a importância do diálogo para resolver conflitos que levam educadores a paralisações em diversos estados da federação e que a valorização do magistério acontece unindo a formação inicial e continuada, carreira e piso, salário digno. O Fórum Nacional de Educação é uma entidade de caráter permanente, como eu já citei, que tem entre suas atribuições planejar e organizar espaços de debates sobre a política nacional de educação e acompanhar o Congresso na tramitação de projetos legislativos que tratam da educação. Meus amigos, senhoras e senhores vereadores, eu tenho que colocar, dentro desta realidade hoje de Baturité, eu fiz um registro nesta casa em tempos passados sobre a questão da enturmação, ou nucleação, vamos assim dizer, onde naquela oportunidade nós colocávamos a importância do município se adequar, Wagner, num processo para não perder aluno diante da questão da enturmação. E que aluno significa, para o exercício seguinte, aluno matriculado, dinheiro, repasse da União para o município. Então, eu gostaria aqui de deixar registrado, estou aqui procurando, no Zap aqui, que foram realizadas em 2018, no município de Baturité, 5.528 alunos matriculados. Em 2019, 5.254. O que é que isso significa? Nós tivemos a menos alunos matriculados, 274 alunos. O reajuste do piso salarial dos professores da educação básica, no início, outro ponto que eu gostaria de colocar, que é o terceiro pedagógico, leva-se em conta também a questão da matrícula. O piso é diretamente voltado para a questão dos alunos matriculados. Nesse contexto, o valor mínimo por aluno com base para o reajuste dos pisos, ele é fundamental. E é definido pelo MEC, pelo Ministério da Educação. E nós perdemos lá atrás esse feeling, porque eu entendo que a questão do aluno matriculado, isso é um trabalho que eu diria da gestão e de todos, para buscar este aluno. Eu cito aqui na localidade da Serra, onde vários alunos foram se matricular em Guaramiranga. Eu cito nos Açuguins, onde a boa parte foi para o município de Capistrano. Nós precisamos resgatar isto. Dentro desse contexto também, é importante colocar que o Poder Executivo está em processo, juntamente com os sindicatos, com a comissão, eu estive com eles em assembleia, para discutir a questão do piso. Eu entendo que até então, as negociações passadas que aconteceram, houve um parcelamento, Gildo, para pagar o piso. E não quero acreditar que dentro dessas negociações não irá ter um resultado positivo para o cumprimento do pagamento do piso dos professores. Toda e qualquer manifestação que aconteça desta categoria, ela é válida, porque é de direito. Bote mais um minuto para ele concluir, tá certo? Então, os professores, eles têm o direito de se manifestar, de reivindicar aquilo que é de interesse deles. Não se faz educação sem considerar a questão do piso. O prefeito coloca que a questão do percentual, que existe pessoas acima do piso, que eu tomei conhecimento na semana pedagógica. Ora, a base desse processo todinho é o terceiro pedagógico. A diferença que eles vão receber é em torno de 300 e poucos reais. Mas esta casa, no passado, aprovou o plano de cargos e carreira do magistério.
de remuneração do magistério. Significa dizer que as pessoas se graduaram, têm especialização, têm mestrado, têm doutorado. Portanto, elas ganham acima do piso porque se qualificaram. A base é o terceiro pedagógico. E aí tem um efeito cascata por conta do plano de cargos e carreira e remuneração do magistério. Eu vou encerrar, Simone. A reunião está marcada para quarta-feira, no gabinete do prefeito, com o representante dos sindicatos e da comissão. E aqui eu gostaria de fazer um registro final. Que se resolvesse essa situação, que se desse um fim, um ponto final nisto, que é um direito da categoria, é o direito dos professores. Não é de hoje que eu falo, sempre eu falei aqui na tribuna a favor dos professores, a favor dos servidores. Está para nascer um prefeito que contraria a minha posição aqui nesta casa. Ele pode ser eleito comigo, mas eu não volto atrás desse ponto. Não tem perigo do mundo eu deixar dentro das minhas convicções de considerar aquilo que é de interesse dos servidores. Não voto contra servidor, nunca votei. E isso é uma questão que tem que ser resolvida, senhor prefeito. Com diálogo, com bom senso. Porque vai considerar a questão do limite de despesa de pessoal. Mas a questão do piso, a lei define que ela é anual, é 1º de janeiro. O impacto tem que ser feito considerando isto. Este é um ponto prioritário, independente de qualquer outra circunstância. Tem que se adequar a esta situação. Eu gostaria de encerrar, Simone, que eu sei que já passou do tempo, e até para não abrir precedente, de dizer que nós estamos vigilantes, é um ponto positivo desta casa, que aprovou este requerimento por unanimidade, e a gente fica na expectativa que o senhor prefeito pondere e saiba contornar e resolver essa situação, que é uma situação, acima de tudo, técnica e política. Vereadora Clarice vai fazer uso da tribuna também em relação ao requerimento do vereador Marcelo. Boa noite a todos. A todos os ouvintes, né? Que só temos nós aqui hoje, e o Bial aqui na plenária, junto com os funcionários da Câmara. Dizer, essa questão, Marcelo, do reajuste, todo ano é esse problema, né? Inclusive, a gente já até conversou aqui, já falamos aqui sobre os reajustes dos funcionários que ganham um salário mínimo, né, Marcelo? Que não foi dado também desde o início de 2017 para cá. O último reajuste pago relacionado a esses funcionários foi do acordo que foi feito da gestão anterior. Mas voltando para os professores, aí algumas pessoas podem dizer, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Desde que o regime foi mudado, e o prefeito fala em planos de cargos e carreiras. Até hoje, nada. Os professores, todo ano, têm que estar negociando e tal, divide, diminui e tal. Praticamente vários municípios já deram reajuste e o município de Baturité, nada, e sabe que é lei. Não adianta fugir. Mas não pode, vai passar? Pois tem que tirar de algum canto. Só não pode deixar de cumprir o que está em lei. Então, dizer ao vereador Marcelo que essa lei federal número 11.738, né, que ela determina justamente o piso salarial nacional, não é isso, Marcelo? Ela é uma lei importantíssima e é um direito adquirido de vários anos, ou seja, de quase 12 anos. 2008, se eu não falho a memória, ainda era do governo Lula, né? Então, temos que garantir aqui na Câmara Municipal, aqui no município de Baturité, que seja determinado de imediato esse reajuste para ontem. Já estamos em fevereiro, daqui a pouco termina fevereiro, março, aí quando for na véspera da campanha que vão dar, não. Vamos fazer isso já, que os vereadores, independente de ser posição, situação, neutro, que façamos a nossa parte, que eu tenho certeza, como eu vi aqui, todos assinaram, com o apoio de todos os vereadores, que seja dado o reajuste salarial mais que merecido para os professores. Eu sempre digo, os professores,
eles são dos doutores de todos os doutores, porque eles que formam todos nós, o médico, o enfermeiro, o juiz, todos passam pelos professores. Uma boa noite a todos. Requerimento do vereador Marcelo em votação. Aprovado. Solido em favor os requerimentos da vereadora Clarice. Requerimentos número 224, 225, 226, 227, 229, 230 da vereadora Clarissa, a qual solicita da presidência que seja encaminhado ofício ao senhor Reginaldo Girão, secretário de obras, juntamente com o Departamento de Trânsito, Jurídico, Engenheiro de Trânsito, Contabilidade, Estatística e Educação de Trânsito, para se fazerem presente na sessão do dia 7 de fevereiro do ano em curso, para dar os devidos esclarecimentos e a prestação de contas detalhadas, principalmente do que é relatado, material de consumo em geral, na última prestação apresentada, para que possamos entender detalhada o que está sendo gasto com o dinheiro arrecadado com multas e que seja enviado o saldo atual do Fundo de Trânsito de Baturité. Solicita da direção da CAGES, cobrando o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, a comissão com a participação dos vereadores, conforme lei número 1803/2018, que foi aprovada para autorização da contratação e uma prestação de contas em sessão ordinária da Câmara, com a participação de todos os vereadores. A mesma vereadora solicita que seja encaminhado ofício à Enel, solicitando deste que, juntamente com os empresários e o município, instale em nosso município a Eco-Enel, e que seja feita campanha para a troca de resíduos em desconto na conta de energia. A vereadora Clarice solicita ainda do senhor Reginaldo Girão, secretário de Obras, que, na medida da viabilidade, estude a possibilidade de fazer uma ampliação no calçamento das comunidades Jordão, Uirapuru e Brejo do Jesuíta, zona rural de nosso município, e os bairros Maria José Viana, na estrada que dá acesso à creche, Mondego, São Francisco, Mucunã, Beira Rio, Vila Nova e Coió de Cima. Loteamento Luiz Torres, Comunidade Alto Alegre, Alto da Pipoca, Mundim Gomes, Areias, Prourbe, Coió de Baixo, Coió do Meio, Vila Azul, em nossa cidade. Solicita ainda que seja encaminhado o ofício ao Departamento de Trânsito Municipal, que estude uma forma de usar o dinheiro do Fundo de Trânsito de Multas para fazer um grande programa de sinalização para a nossa cidade de apoio aos mototáxis e mototaxistas, de incentivo para regularizar as categorias, incluindo uma CNH popular, pago com fundo ambiental, ciclovia, mobilidade urbana, engenharias de trânsito, bolsões de estacionamento, educação de trânsito. Temos mais de 1 milhão para o trânsito que só é gasto com material de consumo. E, finalmente, a vereadora Clarissa solicita que seja encaminhado ofício ao senhor Reginaldo Girão e ao Departamento de Trânsito Municipal, solicitando a sinalização, quebra-mola ou sinalização eletrônica, fotossensor, na rua Edmundo Bastos, bairro Cearão, que fica a Faculdade do Maciço de Baturité, e no anel viário, no bairro Conselheiro Estelita, centro. Pois, diariamente, há relato de moradores e estudantes de que há graves riscos de acidente por conta da alta velocidade. Clarissa Calado, vereadora. Vereadora Clarice, pode fazer uso da tribuna. Boa noite novamente. O requerimento 224, a respeito da convocação do senhor Girão, do Departamento do Trânsito Jurídico, do Departamento de Trânsito, da Contabilidade, da Estatística, Educação de Trânsito, para se fazer presente na próxima sessão. Por que eu estou convocando? Porque eu já solicitei, vocês são testemunha disso, várias vezes, essas informações detalhadas e não são enviadas. Quando vieram aqui, não souberam, veio incompleto, veio só uma parte. Então, temos que conhecer, ou pelo menos eu não conheço quem é o engenheiro de trânsito do município, eu não conheço quem é o responsável da estatística,
eu não conheço quem é o responsável da educação de trânsito, e tudo isso tem que ter no departamento. Eu conheço o Tiago, que inclusive é uma pessoa que atende a gente super bem. Conheço o secretário que me bloqueou, não sei se o Bambam ainda continuou bloqueado, desde o primeiro mês, uma pessoa altamente mal educada, enfim. Então, eu preciso que o secretário, junto com a contabilidade, junto com o jurídico e os responsáveis de estatística, de engenharia de trânsito, educação de trânsito, façam uma prestação de conta. Por que, pessoal? Urgentemente temos que fazer isso. Já foi arrecadado mais de R$1 milhão. Quando a gente pede uma prestação de conta, vereador Luciano, o que é que o senhor entende quando tem material de consumo? 600 e tantos mil. Me diga aí como é que um órgão do departamento que a gente nem vê funcionando, que os guardas passam o dia na rua, gasta 600 e tantos mil reais com material de consumo. O Marquinhos viu, não foi, Marco? Uma vez eu até te mostrei. Mas não tem detalhado, tem só assim, material de consumo. Material de consumo. Eu quero saber o que é que exatamente é gasto com o dinheiro do trânsito que é arrecadado em Baturité. E por que é que não foi feita ainda a sinalização? Vamos deixar tudo para a última hora. Tem que ter sinalização, tem que ter educação de trânsito, tem que transformar o departamento em uma autarquia para poder ter uma melhor gerência. O outro requerimento, 225, é sobre o saneamento básico. Inclusive, eu não estava aqui, eu estava viajando. Teve uma audiência, não foi, vereador Socorro? Não sei se a senhora esteve presente. Mas, independente dessa audiência, eu solicito a questão do plano municipal, que seja feita uma prestação de conta, enviada para a Câmara. A questão da comissão, que vai ser formada. Quando a gente fez o contrato, lembra, vereador Gildo? Solicitamos, vereador Marcelo, que tivesse uma comissão, que participasse os vereadores para acompanhar as obras, para fazer, junto com a Câmara Municipal, o plano de saneamento básico, porque o plano municipal de saneamento básico tem que ser feito pela população, pelos vereadores, que nós somos os representantes daquela população, e pela parte técnica da prefeitura, não somente pela parte técnica da prefeitura. No requerimento 226, eu solicito à Enel, que juntamente com os empresários e o município, instale em nosso município a Ecoenel. Se não puder ser feita uma parceria entre a Enel e a prefeitura, faça com um mercantil, com alguma empresa particular. Eu estava naquela empresa Açaí, ali em Maracanaú, e tem uma Ecoenel lá dentro, onde a pessoa chega lá, coloca o material reciclável e ganha crédito na sua conta de energia. Então, isso aí seria uma forma a mais de as pessoas, principalmente mais pobres, poder economizar, porque vai ter o desconto na sua conta de energia. E também na parte de conscientização. As pessoas vão se preocupar em justamente também guardar aquele material descartável e trocar em desconto na conta de energia. Solicito requerimento 227. Presidente, eu vou precisar mais 2 minutos, porque são muitos. 227. Sobre a questão dos calçamentos. Foi citado aqui vários calçamentos: Iapuru, Jordão, Os Brejos, Jesuíta, Maria Viana, Estrada da Creche do Mundê, Conjunto São Francisco, Beira Rio, Vila Nova, Coió de Cima, Loteamento Luz Torres, Alta Alegre, Alta Pipoca, Mundigomos, Areia, Proúbe, Coió, Coió de Meio, Coió de Baixo, Vila Azul. Por que eu coloquei todas essas localidades? Porque eu estou tentando captar recursos para trazer no município através dos deputados, e tem trechos em várias localidades. Não é que eu vou sair calçamentando todos os bairros, não, deixando bem claro, para depois dizer que a vereadora prometeu algo e tal. Eu estou fazendo um requerimento ao município e irei, juntamente com o município, tentar arrecadar verbas para que seja feito alguns trechos em algumas ruas nesses bairros. No requerimento 229, justamente solicitando que estude uma forma de usar o dinheiro do fundo de trânsito e multas para também fazer um programa de sinalização e apoio aos mototáxis, mototaxistas e taxistas, que deve de incentivo para regularizar as categorias, inclusive o projeto de CNH Popular, pago com fundo ambiental, uma ciclovia e mobilidade urbana, engenharia de trânsito, bolsões de estacionamento, educação de trânsito. Mais uma vez, falando aqui sobre o trânsito de Baturité. E o último requerimento, 230, é sobre aquela estrada ali da faculdade. Ali, pessoal, os carros, principalmente do município, Topix, às vezes, passam ali voado.
voado mesmo, assim, feito bala, moto. Então lá é um desvio hoje para correr. As pessoas desviam ali para correr. Eu desvio ali para me livrar do trânsito, que realmente fica um trânsito ali no Putiú e tal. Mas as pessoas usam para correr ônibus, carro da saúde, aqueles golzinhos da saúde, já vi várias vezes, não estou dizendo que é um motorista, estou dizendo que tem. Então que seja feito uma lombada, um fotossensor, algo que organize a questão desse anel viário que se chama. Inclusive, Liduíno, só para corrigir aqui, não é Conselheiro Estelita, é Faculdade Maciço Baturité, viu? Daquela rua ali. É porque lá no comprovante de endereço do rapaz que me enviou, tem anel viário também lá, viu? É anel viário, do jeito que eu mandei lá, é de Edmundo alguma coisa. Aí depois, só para poder não esquecer de corrigir. Então, somente isso, quero agradecer a todos os colegas pela compreensão e apoio. Obrigada, boa noite. Requerimentos da vereadora Clarice em votação. Aprovado. Vamos agora dar início aos nossos requerimentos verbais. Vereador Nelson, pode fazer uso da tribuna. Presidente, por favor, queria só comunicar aqui a prestação de conta da Câmara do mês de dezembro de 2019 que está sendo apresentada. Muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadoras aqui presentes, pessoas da plateia. Presidente, o meu requerimento, eu vou ler aqui um instante. O Instituto de Previdência do município de Baturité foi criado pela Lei número 1734, de 17 de maio de 2017, para atender benefícios exclusivos dos servidores efetivos e ativos de Baturité, conforme a legislação vigente. Trata-se de uma autarquia municipal. Ele se encontra instalado hoje no espaço físico dentro da Secretaria de Administração e Finanças do município, cedido para o funcionamento do Instituto de Previdência. Decorrido o período de existência, que já está com 2 anos e 6 meses, conforme prestação de conta feita junto ao Conselho Municipal de Previdência, ele fez uma economia nos gastos na sua taxa de administração de aproximadamente uns 300 mil. Então, o IPM tem 300 mil reais para ser investido. Não podendo gastar, Marcelo, esse recurso, só se for num prédio próprio, né? Então, diante disso, o município dispõe de um prédio central aqui, na rua Padre Antônio Pinto, vizinho ao CDL, certo? Aonde o IPM poderá construir seu prédio com seu próprio recurso. Então, diante disso, eu queria requerer do Poder Executivo que seja doado o prédio localizado aqui na rua Padre Antônio Pinto, vizinho ao CDL, onde funcionou a antiga delegacia e, por último agora, o almoxarifado. Que seja cedido esse prédio para o IPM, para que ele consiga construir sua sede própria, aonde o prédio que ele funciona hoje voltaria para o município. E isso seria o quê? Esse prédio seria patrimônio do IPM e do próprio município, né? Então, meu requerimento é esse aí. Requerimento do vereador Nelson em votação. Aprovado. Queria aqui saudar ao conselheiro tutelar eleito, Will Maciel, que está aqui presente, a professora Aila, que chegou agora também, a presidente do Sindicato dos Professores. Que pena, professora, que você chegou um pouquinho atrasada, que o Marcelo Cardoso fez aqui um requerimento, mas depois ele repassa para você, tá certo? Saudar aqui o Bial também, nosso assessor de comunicação, e o nosso amigo ali também que está aqui nos assistindo. Próximo vereador, Marcos Reis, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar aos vereadores na pessoa da nossa presidente, Simoni, saudar na plenária a Ilha, presidente do Sindicato dos Professores do município, ao Will Maciel, ao Emerson, a saudar também a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento ou estarão nos ouvindo posteriormente. Minha fala inicial é a respeito do Plano Municipal de Saneamento Básico, qual a Clarice falou agora há pouco, e que eu venho reforçar a importância dessa prestação de conta, do acompanhamento,
dizer que estive na prefeitura participando da última audiência que ocorreu por parte do Poder Executivo e que seria a apresentação inicial dos números do Plano Municipal de Saneamento Básico do município, os dados iniciais, para posteriormente ser feito a consolidação desses dados e posteriormente apresentado o Plano Municipal de Saneamento Básico. E, para minha surpresa, consultando o site da Prefeitura, verifiquei lá no site, datado do dia 28 de janeiro de 2020, o Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Não sei informar se ele é consolidado, esse plano, e aqui, para que a gente possa tirar essa dúvida, eu queria, além desses requerimentos da Clarissa, convidar o responsável pelo Plano Municipal de Saneamento Básico do município, a pessoa que estiver designada. Caso contrário, o secretário de Infraestrutura é responsável para repassar as informações. Caso não haja, convidar o prefeito aqui para vir esclarecer sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico. Em que pés se encontra o Plano Municipal de Saneamento Básico, as ações que serão adotadas no ano de 2020, para que toda a população tenha ciência. Mas que me deixa assim, bem confuso de que nessa reunião da audiência para apresentar os dados, que seria posteriormente feita a consolidação desses dados e já vinha essa apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, aqui eu faço esse requerimento, senhora presidente. Passando esse ponto, eu queria aqui falar um pouco sobre o IPM do município. O IPM, no dia, não sei precisar a data, mas que chegou aqui à Câmara Municipal uma informação, um comunicado, de que o IPM do município, a contribuição municipal por parte da prefeitura, ela estaria aumentando já para 19 e algum %. Só lembrando a população de Baturité, inicialmente a prefeitura, quando era INSS ainda, contribuía com 22% a prefeitura. Após a aprovação do RPPS e criação do IPM, baixou para 11%. Posteriormente foi feito um estudo, foi para 15%. E agora nós já estamos no patamar de 19%. Só deixar bem claro para a população, que já fique ciente, que os cálculos atuariais realizados, há uma projeção para esse número de 19 hoje, ele ir bem além dos 22. Chega a ter cálculo que apresenta uma contribuição em torno de 40%. Só informar que isso irá prejudicar no futuro as pessoas que estiverem à frente da Prefeitura Municipal, o ajuste nas contas do município. Eu reforço o esforço do prefeito municipal no sentido de adequação das contas, mas que, é claro, através da análise dos números, que ele facilitou a vida dele, desafogou as contribuições patronais nos anos que ele esteve à frente e colocou para posterior essa contribuição maior para os próximos gestores do município. E aqui eu já deixo esse esclarecimento para a população, para que esteja atento, e até pedir a Fabíola, no sentido de vir esclarecer essas informações para a Câmara Municipal, para a população em geral, sobre essas projeções, sobre esse cálculo, e que a gente possa ter ciência do que está se passando no IPM do nosso município. Baseado também nessa informação, senhora presidente, eu queria mais um minuto, senhora presidente, para concluir. No sentido Pode de colocar mais 2 minutos, viu, Alisson, para ele? 2 minutos. No sentido da cobrança do Poder Executivo para que possa disponibilizar de imediato aos pensionistas uma pensão provisória e que venha a esta casa, envie a esta casa um projeto de lei para que disponibilize essa pensão provisória àquelas pessoas que deveriam estar recebendo pensão atualmente do IPM do município. Para dar continuidade, gostaria de mencionar aqui sobre um requerimento, senhora presidente, de manutenção na iluminação pública no Irapuru, o qual tem algumas
tem na principal da nossa CE, tem algumas lâmpadas lá apagadas, e aqui eu venho fazer esse requerimento para que a Secretaria de Infraestrutura possa providenciar a substituição dessas lâmpadas. Gostaria aqui também, senhora presidente, fazer um requerimento ao secretário de Infraestrutura para que dê atenção às estradas do nosso município. O inverno começou para valer mesmo, e que há necessidade de uma atenção especial por parte do município para que nossas estradas tenham condições de tráfego tranquilo. Mencionar aqui também, senhora presidente, de uma atenção especial por parte da Secretaria de Saúde, da questão da leishmaniose do nosso município, principalmente as localidades de Jesuíto e Irapuru, o qual foi diagnosticado nos últimos anos ocorrência de leishmaniose naquelas regiões, e que possa intervir lá para verificar os casos e trabalhar para que não ocorram novos casos. E para finalizar, só cobrar, senhora presidente, repassar ao Poder Executivo a necessidade de atenção do nosso esporte, do nosso município, que a gente possa ter campeonatos e ter um maior apoio para o esporte do nosso município. É isso, senhora presidente. Obrigado. Boa noite a todos. Requerimentos do vereador Marcos Reis em votação. Aprovado. Vereador Marcelo Cardoso pode fazer uso da tribuna. Aila, eu gostaria de aproveitar aqui a sua presença. Estou sabendo, inclusive, que a reunião com o prefeito, que era amanhã, passou para quarta-feira, é isso? Então, ele remarcou de terça para quarta. Pronto. Até eu queria adiantar aqui, eu tinha me preparado para terça, mas para quarta eu vou ter que ir a Fortaleza, eu não vou poder comparecer, eu tenho um compromisso, mas é bom colocar isso para você. E dizer que esta casa está à disposição na sessão de sexta-feira, né, Simoni? Para você comparecer com a Aurilene e com a comissão que está à frente das negociações, se vocês acharem por bem assim, vir aqui para nós dialogarmos e discutirmos, porque eu acho que é através do diálogo, e os poderes constituídos estão exatamente para isso, para somar e dirimir, vamos dizer assim, esses conflitos, né? Que não são nem conflitos, né? Que é preciso a gente avançar no processo. Eu recebi aqui um zap há pouco, Aila. A pessoa disse assim: Marcelo, começa a história dos 329,50 do básico, do terceiro pedagógico. Eu vou explicar melhor para ela entender. Porque o 2019, o piso era 2.557,74. No 2020, passou para, com aumento de 12,84%, passou para 2.886,24. Quando você faz a diferença, aí dá 329,50. Esses 329,50, que é o acréscimo, quem está na base, que é o terceiro pedagógico, que ainda existe pessoas no terceiro pedagógico, vão receber 329,50. Quem está na especialização e se graduou, e o plano PCCR, plano de cargos, carreira e remuneração, que é aprovado aqui nesta casa, nós temos o registro, certamente quem se qualificou vai receber a mais, que é justo, que é o escalonamento. Foi isso que eu quis dizer. Quanto à questão do PSB, Marcos Reis, eu gostaria aqui de fazer duas referências. Nós aqui previmos, viu, Bambam, Simoni, e eu fiz lá no passado esses registros, de que esta questão da alíquota relacionada à questão dos cálculos atuariais, a gente fazia aqui uma previsão, e você até deve ter colocado também, Marcos, que no último ano da administração ela ia ascender, ela ia subir. Que não tinha como isso não acontecer. Nós requeremos aqui em várias oportunidades a questão dos cálculos atuariais, que chegou a esta casa, mas só chegou depois de aprovado o Instituto de Previdência, chegou depois. Então, este impacto hoje ele é muito maior e que dá uma previsão para o futuro
que não é a mesma previsão que foi criado o Instituto no início do ano de 2017. Percebe a diferença, Ilha? O que é que isso denota? Denota que para frente, Marcos Reis, nós certamente, diante da realidade que hoje está posta, que é o retrato, nós teremos problemas. Nós teremos problema. E eu tenho que falar isso aqui para os servidores do município de Baturité. Esse é um fato, é uma realidade concreta hoje. E nós não podemos, de maneira nenhuma, tapar com o sol com a peneira. É fato, é real. Então, eu gostaria de ratificar aqui esta posição. Há outro ponto, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. O Marcos colocava para mim, que está no site da Prefeitura, Simoni, a questão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Inclusive, houve uma reunião na Prefeitura. Eu fui convidado, mas não pude comparecer, que eu estava viajando. Um problema relacionado de ordem familiar. Nesse contexto, é evidente que alguém do município tem que vir a este poder, que se determinou, Bambam, Simoni, Marcos, Clarice, Socorro, Gildo, Wagner e Nelson, 2 audiências públicas nesta casa. Nesta casa, eu digo, Poder Legislativo. Para que os vereadores tivessem acesso ao Plano Municipal de Saneamento, dessem as suas informações e solicitassem as suas reivindicações, dentro da demanda do povo. Então, a gente ratifica aqui o seu requerimento, Marcos, para que venha um representante da Prefeitura para cá, ou da própria CAGES, para discutir nesta casa o Plano Municipal de Saneamento Básico. Porque, quer queiramos, quer não, esta casa não pode passar sem ter esta discussão. Eu não estou me referindo à discussão com os vereadores, não. A discussão é com o povo. A população tem que participar, os segmentos têm que participar, o Ministério Público tem que participar. É uma coisa de interesse coletivo. Então, o meu requerimento também nesse sentido, Simoni. Porque a gente não pode deixar de considerar, e aí nós estamos, por omissão, desconsiderando que esta casa tem o poder de se influir no processo de discussão. É simplesmente estarmos aqui de braços cruzados, vereador Marcos, e admitindo que não precisa das audiências. Precisa sim, nós estamos cobrando as audiências públicas, que foi aprovado neste sentido. E eu bato nesta tecla, vou ficar aqui batendo nesta tecla. Esse Plano Municipal de Saneamento Básico precisa da discussão e deliberação desta casa. E que eu saiba, ainda não discutiram aqui no Poder Legislativo. Não está correto. É nesse sentido, vereador presidente Simoni. Obrigado pela atenção. Vereador Bambam pode fazer uso da tribuna. Logo em seguida, o vereador Gildo. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de tomar 1 minuto do tempo das Vossa Excelência e convidar o Gildo, que já está caminhando. Clarice também está caminhando, mas eu vou convidar a vereadora Socorro, o vereador Marcelo, o vereador ministro aqui, o Wagner, o seu Nelson, Edileuza, Simoni e Marcos Reis. A onda agora é PSB em Baturité, porque o candidato que nós vamos caminhar juntos, se Deus quiser, o pré-candidato, chama-se Ivo Júnior, em Baturité. Will, a vaga lá para você está garantida, viu? A professora Aira também, se quiser, está disponível seu esposo, Derek, seu pai lá, a vaga também está, porque a onda agora é PSB Baturité, doutor Ivo Júnior, 40 na cabeça, certo? O homem, PSB em Baturité, está na mão de uma pessoa de responsabilidade, doutor Ivo, pai do nosso vice-prefeito, nosso pré-candidato a prefeito e futuro prefeito de Baturité. No dia 4 de outubro, se Deus quiser, estaremos comemorando, por esse horário aqui, nós estaremos comemorando a vitória, porque trabalho, a partir de hoje, não vai faltar. E a adesão, a partir de hoje, também não vai faltar, porque só dá 40. Ivo Júnior na cabeça, nosso vice-prefeito que se comportou-se muito bem no período de 4 anos, evitando passar aquele furdunço que passou na época do Bosco. Pré-candidato a prefeito, Ivo Júnior, evitou que acontecesse aquele sai e entra de prefeito, prejudicando o nosso município. Então, vamos ficar disponível para aderir à campanha do PSD, porque a partir de hoje,
Vereador Bambam, é Ivo Júnior na cabeça e no coração, e na boca também. Certo? Vamos aderir à campanha do pré-candidato a prefeito. Marquinhos, meu amigo Marquinhos, você sabe, né? A próxima, mas agora é Ivo Júnior. Não abra mão, não. Não em frente, não, porque agora é Ivo Júnior. Certo? Vamos todo mundo. Cuidado, Yaíla, não infarte, não, professora. Então, vamos lá. Aqui é os requerimentos. Carlos Henrique. Eu estou agora, neste momento, meu requerimento é eu estou denunciando o recolhimento da esposa do Carlos Henrique, da Gretiane, ao Ministério Público Federal, que ela devolva o dinheiro que foi retirado do povo pobre, quem precisa. R$ 7.878. A esposa do Carlos Henrique, a Gretiane, eu solicito ao Ministério Público que tome um pedido de providência e peça a devolução do dinheiro para enviar para quem realmente precisa, que é o povo pobre. E peço também auditoria nas verbas da União de 2017 até o presente momento, porque esse é um dos fatos que nós tivemos conhecimento. Então, sim, pode ter outros. Vamos pedir ao Ministério Público um pedido de providência. Depois eu sento com o menino para a gente fazer os detalhes. Meus requerimentos é nesse sentido. Só aproveitando um minuto aqui, presidente, eu gostaria que a creche do Beira Rio, por gentileza, senhor secretário, já que o senhor bloqueou os números de alguns vereadores, e eu fui um dos tais, o senhor faça um trabalho ali com mais atenção e tudo. Não vou atribuir culpa ao senhor nem à gestão, mas foi reformado lá. Ao iniciar a reforma, era para ter tido uma cautela para retirar a água, para evitar aquele problema. Graças a Deus, crianças passam ali, mas caiu em um momento que não ia passando nenhuma criança, graças a Deus, né? Mas assim, eu peço encarecidamente que se o senhor use de consciência e faça um trabalho ali bom, que eu sou homem suficiente para parabenizar o senhor. E para concluir, pré-candidato a prefeito, Ivo Júnior. A vereadora Adilha está dizendo aqui, só um segundinho. Aí em seguida você diz, Ivo Júnior na cabeça. 40, só vai dar Ivo Júnior a partir de agora. Trabalho não vai faltar. Requerimentos do vereador Bambam em votação. Aprovado. Vereador Gildo Barros, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimentar os colegas vereadores em nome da presidente, Simoni. Cumprimentar aqui a plateia em nome da Ilha, representando os professores. Antes dos requerimentos, eu quero parabenizar o vereador Marcelo pelo projeto de lei, aos professores, no qual a gente quer e torce, né, Marcelo, que quarta-feira nessa reunião, entre todos num consenso e o prefeito chegue a um percentual adequado aos professores, que os professores acatem, né, e que tudo dê certo. O que eu quero dizer? Já tem várias cidades, viu, Marcelo? Já tem várias cidades que já foi pago, já está tudo certinho, já direitinho. Então, quarta-feira, tomara que tudo dê certo, né? Quinta-feira tem sessão aqui, né, Marcelo? Sexta-feira. Sexta-feira, a gente já esteja com a notícia boa aqui, né? Com todo mundo apaziguado, tudo direitinho. A gente torce por isso, né? Para não ter aquele clamor aqui, todo mundo aqui apavorado, que não deu certo, nem nada. E todos os anos tem esse clamor, né? Esse calor quente aqui por conta disso. Ei, então, Júlio, só lhe atrapalhando, aí a Ilha, como a reunião é na quarta, na sexta-feira, se vocês quiserem um momento aqui na Câmara, a nossa próxima sessão é sexta-feira às 18 horas. A gente torce que tudo seja apaziguado e tudo dê certo, que seja calmo, né? Para não ter aquele calor quente que todos os anos tem aqui, não paga e tal, não, né? Tomara, né? A gente torce por isso. Meu primeiro requerimento verbal vai direcionado ao secretário de Infraestrutura, pedindo a ele que reveja as lâmpadas da entrada da minha comunidade do Candeia Boa Vista, que está tudo no escuro. A entrada da comunidade está toda no escuro, não tem nenhuma lâmpada funcionando. Eu já vim hoje todas queimadas, nenhuma funcionando. Queria que ele visse isso aí o mais rápido possível. E o meu segundo requerimento
vai para ele e vai para o prefeito Assis, para os dois, porque, lamentável. Fiz vários requerimentos aqui, a vereadora Clarice Calado também fez, sobre aquela passagem lá do Gil Cabeleiro ali. E a gente viu agora nos vídeos, viu, Marcelo? O Gil Cabeleiro chegou a dizer para mim que se o Assis fizesse antes do inverno ali, ele vestia a camisa e apoiava ele no que ele dissesse, para prefeito. Infelizmente, passaram 7 meses, Marcelo, 7 meses. Botaram uma areia lá, cobriu, botaram aquelas plaquinhas lá da prefeitura. 7 meses vai fazer agora, que está daquele... Aí vem uma chuva dessa com mais de 100 milímetros, leva tudo e fica só os anel lá. Ou seja, Marcelo, aquele povo ali perto do Gil Cabeleiro ficaram ilhados. Tem que ir pela passagem lá da Mucunã, rodear, porque lá não passa. Ficou só os anéis. Tu chegou a ver o vídeo? Ficou só nos anéis mesmo. Muito revoltado lá, os vizinhos. Chegou a comer até a parte da calçada lá. E eu vi até um vídeo do secretário dizendo que já estava empenhado, que já ia fazer. A gente torce que faça o mais rápido possível, porque está todo mundo ilhado lá. O pessoal tem que ir para outra estrada para passar, porque infelizmente passaram-se mais de 6 meses e não foi feito. Então eu peço ao prefeito, ao secretário, que veja com bons olhos e faça o mais rápido possível essa passagem molhada. E comentando aqui, Clarice, sobre o seu requerimento, eu até perguntei ao vereador Marcos Reis ali, vai fazer 2 anos que nós assinamos o contrato aqui com a CAGES. Cadê alguma coisa? Alguém procurou aqui a Câmara, os vereadores, para falar sobre saneamento básico na cidade de Baturité? Foi um clamor medonho para os vereadores votar, aprovar esse projeto, e até agora não temos nada encaminhado. Cadê o plano municipal? Já vai terminar, já começou o ano e nada. E está aí. Inverno pesado e as consequências, casas inundadas, e vai ficar por isso. Se não, a gente não tomar uma providência, e a administração também, plano municipal, para a gente dar andamento e cobrar da CAGES, porque já foi aprovado o contrato. Certo? Então, esses são os meus requerimentos. Obrigado e boa noite. Requerimentos do vereador Gildo em votação. Aprovado. Vereador Wagner, pode fazer uso da tribuna. Boa noite a todos, senhora presidente, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar os presentes da plenária, professor Aílio, Will, Cláudio, esqueci o nome do rapaz, seja bem-vindo. Cláudio, como? Naldo, seja sempre bem-vindo à casa, Derek, enfim. Meu requerimento, senhora presidente, hoje eu tive uma reunião pela manhã com os profissionais de vigilância sanitária de Baturité, que há muitos anos estão com seus salários defasados, há muitos anos. Não há uma atualização. Para compensar esse prejuízo, de certa forma, nós consensuamos e vamos submetê-los a uma perícia técnica para avaliar o nível de insalubridade que os mesmos passam todo dia no ambiente de trabalho. Registro aqui que alguns desses profissionais de vigilância sanitária de Baturité, no exercício da função, em decorrência da função, foram submetidos a bactérias, inclusive bactérias agressivas, que por pouco não levou a óbito um dos funcionários. Então, estou querendo dizer para os senhores que o ambiente que eles trabalham nas inspeções de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, é um ambiente insalubre que, no entendimento da categoria e no entendimento de quem vos fala, eles podem angariar e receber até 40% de insalubridade que a lei permite. Para isso, precisa de um laudo técnico pericial. O meu requerimento é para o secretário de Saúde, Dr. Marcos Antônio, para que o mesmo viabilize, veja a possibilidade de viabilizar um laudo técnico pericial para os fiscais de vigilância sanitária, incluindo o médico veterinário, Dr. Marcos também. Ele pode conseguir esse laudo através dos profissionais da UFC, da UES, enfim. Acredito que não terá nenhum custo. Então, meu requerimento vai para a Secretaria de Saúde, para que o secretário de Saúde viabilize um laudo para os profissionais de vigilância sanitária, para que através desse laudo a gente possa
angariar os 40% de insalubridade. E, para finalizar, eu vou fazer aqui uma deferência à comissão de inquérito desta casa, pelo qual eu faço parte. Eu gostaria também de parabenizá-lo pelo início dos trabalhos, tem sido assim, de forma muito tranquila, muito responsável, muito transparente, de forma imparcial e muito séria. Os parabenizo, o Marcos, a Clarice, né? Fica aqui também, eu fico aqui este vereador que fala também à disposição, a gente juntos, nós temos feito um trabalho tranquilo, muito sério, né? Sem exposição, sem excesso, para quem dizia e pensava que pudesse ser algo de cunho político, tem sido algo assim muito profissional. Parabéns aos dois, né? E assim também, eu como sou membro, né, me coloco também nessa mesma condição. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Requerimento do vereador Wagner em votação. Aprovado. Vereadora Clarice, pode fazer uso da tribuna. Boa noite. Professora, quando eu falei, inclusive, sobre a questão do reajuste, a senhora não tinha chegado ainda, mas a nossa fala foi de apoio, os 3 vereadores, falamos da luta que todo ano vocês passam, da dificuldade que todo ano vocês têm que estarem mendigando a um e a outro, puxando, sabe, tentando por algo que é direito de vocês. E dizer que eu estou aqui para o que precisarem, viu? Podem me procurar, estou à disposição para participar de reuniões, inclusive. Quarta-feira eu não vou poder participar, porque eu vou estar viajando também, porque eu escutei aqui que o Marcelo falou. Mas se for outra programada, a gente pode se organizar. Estou aqui para, como todos os outros colegas, tenho certeza. Dizer também, eu queria falar sobre a CPI da Saúde, como eu estou presidindo. O vereador Marcos está sendo relator e o vereador Wagner é membro. Já tivemos praticamente todos os dias, vereador Gildo, nós se reunimos, né? Até final de semana, né, vereador Marcos? É um trabalho muito cansativo, é um trabalho que tem que ter muito compromisso, muita responsabilidade, né? Não está sendo fácil. Eu mesma não achei que seria tanto trabalho, realmente, para mim tirar o meu momento de vida pessoal, o meu momento de trabalho profissional, meu mandato de vereadora e mais a CPI está sendo bem corrido para mim. Agradecer à presidente Simoni pela disposição, que estamos tendo o apoio aqui da Câmara Municipal, a cada pessoa que está procurando, está colaborando, inclusive a gente está tendo um canal de denúncia, onde você pode ajudar as investigações, se você passou por algum problema ou alguma suspeita de algum falso médico, pode procurar os vereadores ou a Câmara Municipal. Tem um telefone que está sendo divulgado aí no site da Câmara. E dizer que já começamos as nossas oitivas, já escutamos algumas pessoas, amanhã pelo menos já vai ter várias pessoas que serão escutadas. Graças a Deus, tanto as pessoas que estão sendo ouvidas, como as pessoas que estão sendo investigadas, das testemunhas, estão parabenizando o vereador Gil do nosso trabalho, porque está sendo realmente feito de uma forma séria, comprometida, imparcial, sem politicagem, de uma forma para somente saber a verdade. Nosso objetivo é investigar, saber a verdade, apurar os fatos, tentar verificar realmente o que aconteceu, desde quando aconteceu, a forma que aconteceu e trazer aqui para os amigos vereadores e poder, a partir de então, a gente saber o que poderemos tomar mediante ao Ministério Público, entre outros órgãos. Também quero deixar registrado questão aqui não só do reajuste dos professores, como o plano de cargos e carreira também, que é uma coisa que a gente, todo ano, começo de ano, a gente fala. Questão do IPM, que o vereador Marcos falou, é algo também muito importante que tem que ser feito. É algo que a gente tem que, depois dessa CPI, viu, Marquinhos, fazer uns trabalhos, uma maratona de trabalho. É muito trabalho para ser feito, mas falta de compromisso da vereadora, que a gente está aqui, eu sempre tenho o meu lema, de dizer que de fiscalizar, nosso trabalho de fiscalizar, de fazer bons projetos, de correr atrás de melhorias para o nosso município. Então, agradecer a todos vocês, uma boa noite a todos. Vereador Marcos Reis,
Irmã, eu queria pedir desculpa, só se você quiser falar. Quer falar, mas aí a gente não aprova. Pode falar, viu? Só tem um Nelson, mas pode falar. Oi, seu Nelson, olha se tem mais algum vereador aí para... Ah, é? Eu quero saudar todos aqui, os vereadores, em nome da Simonim, e a todos aqui no nome do nosso irmão Naldo, a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando, que abençoado você é. E também quero saudar aqui o filho do Douglas, abençoado. A Ilha, teu esposo. A Ilha, a gente conhece a sua luta, que é árdua, né? Sempre constante, né? Nós temos que ser sempre assim, constante. É o passo do gado, está sempre ali, caminhando junto com o povo. Simonim, minha presidenta, eu queria fazer aqui um requerimento, se possível ainda. É porque eu recebi algumas ligações aqui em Baturité a respeito do remédio, o remédio contínuo, que está faltando em algumas unidades de saúde. E aí esse remédio não pode faltar, remédio de pressão, remédio antialérgico, enfim. A Simone sabe bem, que ela conhece bem dos remédios, eu não conheço muito bem, mas o remédio contínuo não pode faltar, de forma nenhuma. Então, eu quero fazer um requerimento aqui ao secretário de saúde, que agora é o doutor Marcos, né? Para ele rever onde as unidades de saúde estão faltando remédio, para que não venha faltar o remédio, porque a gente não podemos aceitar faltar o remédio contínuo. Faltam alguns remédios, até que dá para a gente suportar, né? Mas remédio de pressão não dá, remédio para dor. Até Doril, aquele remédio de gotinha para dor, que as pessoas reclamam e não tem remédio absolutamente para nada. E aí eu digo, não pode. E até ontem, você vê ontem, domingo, a pessoa ligou o nome diferente, assim, que eu não sabia quem era, atendi. Aí uma mulher falou assim para mim, irmã de Leusa? É irmã de Leusa? Sou, minha filha, pode falar. Meu amor, fala lá com os vereadores, se junte vocês e façam um requerimento para ver se é atendido. Ela nem falou requerimento, ela falou, faça lá um documento para ver se vocês são atendidos, porque está faltando remédio. Eu disse, é mesmo, é. Ela falou que não tem o remédio da mãe dela, de pressão, não encontrou, enfim. Vários remédios que eu nem sei dizer o nome. Então, eu acredito que o doutor Marcos, né, como ele é competente, ele vai ver aí que realmente o remédio não pode faltar. E aqui eu quero agradecer, Simoninho, pela oportunidade, viu? Que Deus nos abençoe. Requerimento da vereadora Irmã Edileuza em votação. Aprovado. Vereador Marcos Reis, pode fazer uso da tribuna. Senhora presidente, eu retorno aqui para reforçar a questão do convite do IPM. Primeiramente, saudar aqui ao Cláudio, Derek e ao irmão Naldo, que aqui se encontram também. Sejam bem-vindos a essa casa. O convite, Simone, eu gostaria de fosse colocado para o dia 10, próxima segunda-feira, 10 de fevereiro, o convite da representação para tratar sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico do município. Eu fiz o requerimento que a data fique para o dia 10 de fevereiro, próxima segunda-feira. Eu retorno aqui para falar um pouco sobre o INSS do nosso município. E aqui eu faço essa fala no sentido de fazer a defesa do INSS do nosso município. Nós tivemos notícias de que talvez pudesse o INSS do nosso município ser fechado, e aqui eu gostaria de que essa casa se posicionasse, Simone, para que enviasse uma correspondência para o INSS, dizendo da importância do INSS para o nosso município, embora que venha atendendo de forma muito deficitária o nosso município, e aqui
eu gostaria também, já nessa solicitação, nesse comunicado por parte dessa Câmara, para que melhorasse o atendimento e que permanecesse essa agência do INSS no nosso município. A notícia é de que seria deslocado para o município de Aracoiaba e que seria fechada a nossa agência. Então, eu gostaria do posicionamento dos vereadores dessa casa em defesa do INSS do nosso município de Baturité. Para finalizar, senhora presidente e vereador Bambam, eu gostaria aqui de fazer um esclarecimento sobre o seu posicionamento, e aqui eu desejo a você sucesso nessa caminhada. O Ivo Júnior é uma pessoa com a qual eu tenho muito respeito, não só o Ivo Júnior como o doutor Ivo, mas dizer à população de Baturité que o vereador Marcos Reis, no momento, ele tem dialogado com o partido e tem tomei a decisão de colocar meu nome à disposição do partido para que possa trabalhar uma candidatura a prefeito do município de Baturité. Esse indicativo é para o partido, através do diálogo dentro do partido, que o partido saia, uma candidatura do Partido dos Trabalhadores saia fortalecida a partir das suas bases, através de conversas com os movimentos sociais, sindicatos, presidente de associações, e essa candidatura ela possa ser consolidada no Partido dos Trabalhadores e apresentada posteriormente para a população, após ouvir essas representações, e que possa também ter uma base no sentido de ter pesquisas para saber como é aceito essa candidatura por parte da população, e que possamos ter uma candidatura forte para ser apresentada para o município de Baturité e que toda a população possa decidir, vereador Bambam, no sentido de quem será o prefeito do município de Baturité. Mas eu informo a toda a população da minha disponibilidade de colocar o nome ao Partido dos Trabalhadores como pré-candidato do município de Baturité. Obrigado a todos, uma boa noite. Não havendo mais nada a tratar, a sessão está encerrada. Uma boa noite a todos.